esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. São muitas preocupações da vida de cada um de nós, muitas questões, desde que nós tomamos consciência de que estamos vivos e que temos que dar conta da vida, se aproximam e nos fazem pensar. Às vezes nós até nem gostamos muito de fazer reflexão, porque algumas questões são perigosas, algumas questões nos põem medo. Por exemplo, refletir sobre a morte, refletir sobre o fim da existência. Muitas pessoas não gostam desses assuntos. Quando essas conversas começam, elas querem fugir. E a palavra de Deus, a nossa fé, a experiência com Jesus nos ajudam a compreender, a dar luz com relação a este tema. No texto, no Evangelho de hoje, de Lucas, nós vemos exatamente o momento em que os discípulos, logo após a morte de Jesus, estão se perguntando: para onde nós vamos? Nós que convivemos com Ele durante 3 anos, aprendemos com Ele, o que agora vamos fazer da nossa vida? Vamos desistir? Vamos cada um voltar para casa? Vamos abandonar tudo? O que aconteceu com Jesus agora que Ele morreu? O que passa na vida dele? São questões sérias, questões de fundo, questões que quem leva a vida a sério normalmente para e pensa. E Jesus, na sua bondade, mostra-se aos discípulos. Reparem aqui, eles estão com medo, estão se questionando, e Jesus chega e lhes dá a paz. Já no domingo passado, 3 vezes, e hoje, mais uma vez, a necessidade da paz, porque parece que nós, pelas várias situações que vivemos, necessitamos de paz. E Jesus lhes dá a paz, e logo em seguida diz a eles assim: eu não sou um fantasma.
Vocês devem já ter ouvido para cá e para lá várias interpretações a respeito do pós-morte. Claro que ninguém passou pela experiência. Nenhum de nós aqui morreu e ressuscitou. O que nós ouvimos às vezes para lá e para cá são coisas até contraditórias. Há pessoas que vivem e dizem assim: olha, eu acredito que depois que nós morrermos, vamos para o buraco e acaba tudo ali. Não há mais nada depois. Se nós formos ouvir essas pessoas, a vida com esta finalidade é absurda. Não há por que viver se tudo termina. A vida perde o significado profundo, a vida perde o sentido. Se não existe nada depois da morte, então o negócio é viver uma bandalheira aqui desde já. Os gregos tinham uma frase que dizia exatamente isso: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. E como não tem nada mesmo, o negócio é aproveitar. Esta é uma interpretação, e até hoje chega a nós, muitos pensam exatamente assim. Há aqueles que pensam diferente. Bom, depois da morte nós subsistimos, mas nós viramos uma fumacinha, um negócio que a gente não sabe o que é, uma energia, e a gente vira esse negócio aí, depois da morte. Transforma em outra coisa, vira a energia, vai alimentar os animais, a gente vira outra coisa qualquer. É uma interpretação, mas ainda assim não é a interpretação cristã. Quando Jesus diz a eles: eu não sou um fantasma, ele pede a eles uma coisa muito séria no Evangelho que nos ajuda a compreender a ressurreição. Jesus diz assim: vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu. Vejam, eu não sei vocês, mas quando a gente se apresenta para alguém e quer que a pessoa nos identifique, a gente pede para olhar para o rosto. Veja, sou eu. Não é assim? Por que é que Jesus pediu para que eles olhassem para as mãos e os pés? Olhe as minhas mãos, olhe os meus pés, sou eu. Jesus está vinculando a sua identidade às suas mãos e os seus pés. Por quê? Vejam, nas mãos e nos pés estão as marcas da crucificação. Nosso Senhor está dizendo que é Ele mesmo, a sua identidade, aquilo que Ele passa pelo seu processo histórico. A identidade do Cristo continua a mesma daquele que morreu na cruz. É Ele mesmo, é o mesmo que foi crucificado que agora aparece. O que isso nos ensina? Vejam, que depois da morte, nós não deixamos de existir. Há uma descontinuidade, sem dúvida. Há uma ruptura. A vida eterna não será exatamente o que nós vivemos aqui. Se alguém pensar, bom, eu queria continuar no céu do mesmo jeito que eu estou aqui. Desse jeito está bom. Porque para algumas pessoas a vida é tão boa que ela quer que continue, se estenda, ad eternum. Mas muitos de nós diriam, pelo amor de Deus, se eu for continuar desse jeito até nunca mais, estou perdido. Há uma ruptura, há um término. A morte põe fim a muitas coisas. A morte põe fim ao sofrimento. A morte põe fim às lágrimas. A morte põe fim à doença. A morte é uma libertação porque põe fim a tudo isso. Então, há uma ruptura. Depois da morte nós seremos de uma outra maneira. Mas há também uma continuidade. Que continuidade é? Aquilo que somos, aquilo que experimentamos, aquilo que vivemos, vai construindo a nossa identidade. Nós não seremos outra coisa. Eu continuarei sendo Vladimir. Eu continuarei sendo a história que estou construindo. A minha história, ela tem continuidade no céu. A minha identidade, aquilo que eu sou, se estende para a eternidade. São João
pensando sobre isso, porque isso é muito difícil de falar, viu? São coisas que ainda para nós é mistério. São João diz assim, no fundo, depois que isso tudo passar, o que vai ficar é o amor. A capacidade que nós tivemos de amar, a capacidade que nós fomos operacionalizando na história de estar com as pessoas, é isso que sobra. E isso é maravilhoso, porque São João está dizendo que nós somos o que amamos. É lindo, né? Se você imaginar que quanto mais você ama as pessoas, quanto mais relacionamentos sinceros, verdadeiros, construídos com dignidade você tem, mais você se faz, mais você é. E quanto menos, menos é. Por isso quem não ama, quem não está preocupado com os outros, quem não vive junto com as pessoas, cada vez é menos gente. Vai se negando à humanidade. Nesse sentido que as marcas das suas mãos e dos seus pés atestam quem ele é. Não negam aquilo tudo que ele foi. Pelo contrário, dignifica, torna-o melhor. Então nós podemos dizer que vamos ressuscitar a partir daquilo que nós amamos, melhorados. Isso é bom demais, né? Porque seremos plenos. Imagino que cada um de nós, ouvindo esse texto, deveria começar a exercitar o amor. Porque se a ressurreição é a experiência de amor que fazemos, evidentemente que precisaremos disso para que essa experiência seja feita. Não se furtar, não se negar a amar. Por isso no Evangelho, quando Jesus aparece para eles, diz assim, abriu as inteligências deles, os fez compreender, tudo aquilo que eu havia dito para vocês antes de morrer, agora eu mostro para que vocês conheçam. Então a vida não termina na morte, a vida se estende, melhorada. E aí, vocês são chamados a viver a conversão, ou seja, estar atentos aos relacionamentos com as pessoas e amá-las, dar testemunho no mundo do amor. Aqui uma coisa importante, porque aparece na primeira leitura, aparece na segunda, dar testemunho. Na primeira leitura, exemplificando com Pedro. Eu acho que hoje é muito importante nós observarmos o que significa você, que crê em Jesus, dar testemunho do amor. Num mundo onde o amor é qualquer coisa menos aquilo que Jesus ensinou. Vamos olhar o que significa hoje amar no mundo que nós vivemos. Se você olhar a televisão, ouvir as músicas que falam de amor, se você ler textos e romances que falam de amor, o que é amar hoje? Praticamente eu amo quando estou satisfeito. Quando uma pessoa me satisfaz, eu a amo. Eu amo à medida da satisfação. O prazer que ela me causa, o poder que ela me dá, as condições que ela me oferece, eu amo. Então, é muito fácil a gente amar quando tudo está bem. Nesse sentido, você é o amor da minha vida quando você me realiza. Veja, você está em função das minhas necessidades. Quando você já não mais funcionar assim, eu não te amo mais. Estou pensando nos meus relacionamentos, eu acho que eu já não amo mais você. Você me dá tanta dor de cabeça, eu tenho que perder tanto tempo com você. Quando você me ajudava, quando você era boa para mim, eu te amava, de paixão. Mas recentemente você está muito aborrecida. Você só fala de problemas, você só me torra as paciências. Eu acho que eu não amo mais. E o pior, vai consultar a mãe católica, e a mãe, ao invés de dar bons conselhos, diz assim, meu filho, eu não ia falar para você não, porque eu não queria interferir no seu relacionamento, mas já que você está falando, eu vou dizer, ela é chata de galocha, separa mesmo, porque o importante nessa vida é ser feliz. É esse o mote que nós dizemos o tempo todo, toda hora, eu quero ser feliz, o importante é ser feliz. E vejam, quando eu digo isso, eu estou dizendo, eu não quero ter limitações, eu não quero ter problemas, eu não quero ter sofrimento.
Vejam, não é isto que Jesus nos ensina. Jesus diz que nós temos capacidade de amar a tal ponto que nós somos capazes de suportar as alegrias, o prazer, as coisas boas e também as coisas ruins, as tristezas, os sofrimentos. Nosso amor, aquilo que Deus colocou em nós, dá conta de amar em todos esses níveis. Por isso é que Jesus mostra ao lado, para dizer: o amor comporta o sofrimento, o amor comporta a doação, o amor comporta morrer. O amor é mais que isso, ele abrange tudo isso, porque é risco, quando eu digo isso para vocês, de você pensar: o padre está falando que eu tenho que sofrer. Não estou dizendo que tem que sofrer, mas que quando o sofrimento aparece, você tem condições de amá-lo. Você tem condições, estrutura, Deus nos deu isso, capacidade de suportar o sofrimento com amor. Se fugir do sofrimento, negá-lo, escapar dele, trouxesse realização e felicidades, nós viveríamos no mundo mais feliz possível. Porque as pessoas, o quanto podem, fogem, escapam, não querem a cruz. Agora, eu posso dizer para vocês que quando a pessoa estende, alarga o amor deste jeito, quando ela é capaz de compreender que tem alegria e tem tristeza, que tem sofrimento, mas tem prazer, que tem trevas e luz, quando ela é capaz de abraçar o amor desse jeito, ela se torna melhor, mais profunda, mais madura, mais capaz de enfrentar a vida. Por isso, quando Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas no mundo, Ele está dizendo: num mundo tão quebrado como o nosso, com famílias que às vezes não querem a cruz, fogem da cruz, nós somos aqueles que dizemos: seja capaz de abraçar isso também na sua vida, não fuja não, você será melhor se você for capaz de, com fé, dar conta do sofrimento, com fé abraçar esta dimensão da limitação, da tristeza, quando você é capaz de, confiando em Deus, dar conta disso, porque um dia, é o Evangelho, tudo isso vai passar. Então, queridos irmãos, nesta esperança viva que nos faz caminhar, nessa certeza de que a vida não se limita a essa experiência que nós temos, mas que um dia nós veremos os nossos amados junto de Deus, que nós possamos também hoje, convivendo com aqueles que Deus nos dá, darmos conta de anunciar, proclamar, testemunhar o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Criador.